tristeza, cansaço, choro excessivo por nada, sem motivo aparente, insônia, falta de apetite, excesso de apetite, engordei, tô muito ansiosa, já passou por isso ou está passando por isso? Fica aqui que esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vinda ao Eleve-se, eu sou a Lorene, Laudiceia e Casey. e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estresse e o burnout, a diferença entre eles, como prevenir, como entender que isso está acontecendo e como sair disso, não chegar no precisar de algum afastamento, medicação, alguma coisa. Então, psicóloga, fala pra gente qual é a diferença entre o burnout e o estresse. Estresse é uma reação fisiológica do nosso corpo. Então, o estresse faz parte do nosso dia a dia. O nosso corpo está preparado para lidar com o estresse. Então, ele é uma reação para lutar ou para fugir. Então, quando acontece alguma coisa no nosso dia a dia, a gente enfrenta situações corriqueiras que nos colocam em estado de alerta. Então, quando a gente fala de luta ou fuga, o que eu estou querendo dizer é um estado de alerta, né? Então, eu não vou ter que sair correndo, não moro na floresta, mas de repente é uma situação que eu preciso me mexer. Então, o estresse, ele é uma reação natural, na qual o meu corpo é como se o corpo acordasse. Tem uma descarga, então, de alguns hormônios, adrenalina, cortisol, que me colocam preparada para reagir, para agir diante de determinada situação. O estresse é perfeitamente natural, o nosso corpo tem condições de lidar com o estresse, ele é necessário porque nos dá uma energia onde eu tenho forças e tenho foco para resolver uma determinada situação. Né? Então, o nosso corpo ele lida com isso com muita naturalidade. Então, eu tenho uma descarga de hormônios, eu resolvo a situação, os hormônios foram utilizados pelo corpo e aí, assenta, eu volto ao estado de relaxamento. O burnout é um estado de estresse crônico, então é um adoecimento emocional quando eu passo mais tempo estressada do que relaxada. Então, é quando a gente vai dia após dia passando situações e horas de estresse e eu não consigo relaxar mais. Sabe, quando a pessoa começa a se exaurir, então ela chega num ponto em que ela não tem mais, o corpo não relaxa. Ela está o tempo todo em estado de alerta, preparada para alguma situação. Né? No nosso dia a dia isso acaba infelizmente sendo comum muito na rotina das pessoas. Então o burnout é o adoecimento por um estresse crônico. É uma situação onde a pessoa já não consegue mais ter escolha, ela não consegue mais relaxar. Então o burnout precisa ser tratado. E esse adoecimento é só mental ou pode ser físico? O burnout é um adoecimento mental, né? É uma doença mental. A pessoa fica desconectada, ela tem dificuldades então para resolver, então fica extremamente irritada, choro fácil, tristeza, né? Porque ela não está conseguindo mais lidar com as situações do dia a dia que eram corriqueiras, parecem pesadas demais. Parece que tudo toma um volume desproporcional e exacerbado. Então é um adoecimento emocional. Porém o burnout ele pode desencadear o estresse, na verdade. O estresse crônico ele desencadeia reações físicas. Então a gente adoece fisicamente também. Em cada pessoa ele vai aparecer de acordo com as debilidades ou deficiências do organismo da pessoa. Tem gente que vai manifestar no estômago, gastrite, pangastrite, tem gente que vai manifestar enxaqueca, tem gente que vai manifestar inclusive infarto, pressão alta, diabetes, podem ser doenças, alergias, doenças que são desencadeadas por estados, síndrome do intestino irritável, por estados de estresse crônico. Então ela não é uma doença que nos afeta só emocionalmente, mas vai nos afetar fisicamente porque o corpo está desgastado. Então nos lugares, nos órgãos, né, e tecidos que a gente tem mais deficiências ou tem uma predisposição genética, ele vai acabar se manifestando na forma de uma doença física também. E aí, então normalmente antes de chegar no burnout eu já tive alguma manifestação física, algo ali me mostrando que
já não estava tudo bem. Talvez se eu tivesse ouvido esse começo, não tinha chegado lá. Exatamente. O corpo vai dando sinais, né? A gente começa a sentir sinais de cansaço, que era o que a gente falou no outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo, veja um vídeo que a gente publicou antes falando a respeito do burnout também. Então o corpo, ele nos dá sinais. Se eu estou cansada, muito tempo cansada, descanso, mas não descanso. Sabe aquela coisa que eu deito para descansar e não consigo relaxar? Eu deito para dormir e acordo cansada todos os dias, né? Eu não consigo mais me concentrar para fazer tarefas simples que antes eu fazia. Tô irritada constantemente ou tô triste constantemente. Isso pode ser um sinal de estresse, né? Hoje em dia está muito comum ansiedade e depressão. Então as pessoas falam, estou com ansiedade, estou com depressão. Mas muitas vezes a pessoa está estressada, exaurida. E ela precisa sobrecarregada. Às vezes, o que ela precisa, uma grande maioria das vezes, inclusive a depressão e a ansiedade, seriam prevenidos se a gente tivesse momentos de relaxamento, de descanso e uma rotina, né, hábitos de vida, estilo de vida mais saudável, porque o corpo vai dando sinais de que alguma coisa não está legal. E olhar para esses sinais vai fazer toda a diferença para a gente não chegar lá na frente onde a gente tenha que tratar de estresse. E o que a gente pode fazer? Então, é o básico bem feito, né? O básico que funciona. Isso que ela disse da rotina saudável e do ritmo. Então, o ritmo de sono, ritmo de atividade física, alimentação adequada, sol, tomar sol, hidratação, tudo com consistência, né? Então, assim, às vezes a gente faz, uma noite eu durmo bem, priorizo o meu sono, na outra não. Então, assim, a rotina e o ritmo é muito importante para que a gente tenha uma vida saudável, não só para o caso do estresse, do burnout, para a recuperação desses sintomas, mas para um dia a dia equilibrado. Para que a gente mantenha a saúde física também e a saúde mental também. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que às vezes quando aparece esses sintomas físicos, por exemplo, então um torcicolo, uma gastrite, quando a gente olha, porque às vezes a gente olha para isso, então a gente adoece e a gente vai no médico, o médico passa um tratamento, às vezes até um afastamento e alguma coisa, e a gente vou olhar para isso e a gente cuida daquele sintoma, mas a gente cuida só dele e não do que causou aquilo. Do todo, né? A gente não olha o todo. Então, tô estressada, tô com gastrite, eu vou lá e falo que eu já tive. E aí eu fiz certinho a dieta que o médico passou, comecei a mastigar, parar de beber líquidos, tirei alguns alimentos, não sei o que, e a gastrite passou. Mas o que me causou essa gastrite, que era o estresse? Eu não olhei para aquilo. A minha vida continuou a mesma, eu continuei fazendo tudo do mesmo jeito, com aquela rotina doida, e não mudei nada. A gastrite resolveu? Resolveu. Passou um tempo, o que aconteceu? Tendinite. E aí, se você não se reorganizar, se você não entender o que aquele sintoma está querendo te dizer, você pode até resolver ele, mas terminando ele, vai vir outro, e depois vai vir outro, e depois vai vir outro. Inclusive o estresse, que se você for diagnosticado, olha, você está estressado, você precisa tirar umas férias, ou o médico te dá um atestado de 15 dias, você precisa relaxar e tal. Se você pegar esses 15 dias e só relaxar, vou assistir série, vou comer o que eu quiser, ou vou viajar e tal. E quando você voltar para a mesma rotina, vai passar um tempo e vai voltar tudo o que estava. Então a gente precisa entender o que está acontecendo e reorganizar a rotina do estresse. Porque, como a Casey falou, o estresse é saudável, ele é bom, ele faz a gente reagir, ele faz a gente tomar atitude. Às vezes um susto faz a gente se mexer, faz a gente começar, por exemplo, comer melhor, praticar uma atividade física. Porém, se você não organizar o resto, se você não tiver momentos de relaxamento todos os dias, e aí eu lembro esse dia que eu falei para uma cliente, você tem que achar um momento para você descansar, pra você relaxar, pra você rir, se divertir todo dia. Todo dia? Você não
come todo dia? Você não toma banho todo dia? Então, o relaxar, a diversão faz parte. Tem que ter isso todo dia. Porque senão, isso vai ficando crônico. E são coisas que nesse mundo de produtividade, que ninguém pode parar, a gente não percebe. A gente vai pondo para debaixo do tapete. A gente vai tratando paliativamente, tomando um remédio aqui, um remédio para dor ali, alguma coisa aqui, e a gente não para, a gente não se permite descansar de fato. E a gente não se permite pedir ajuda. Porque tem alguns momentos em que a gente não dá conta sozinho. A gente precisa de alguém que nos oriente, de alguém que nos ajude, que enxergue de fora e nos dê a mão. Eu falei hoje para uma paciente, falei para ela assim, é como atravessar uma ponte. Eu vou te ajudar, eu vou te dar a mão, mas quem vai atravessar a ponte é você. Porém, em alguns momentos, sem a minha mão, não dá para atravessar. Tô falando a minha porque ela é minha paciente, mas essa mão pode ser ajuda de uma terapeuta, de um médico, de um amigo, de alguém. Então não tenha medo de pedir ajuda. Se você perceber, até ajuda médica, porque eu falo, às vezes você tá muito cansada, você tá anêmica, você tá desidratada, que aí entra o básico bem feito. Se você já fez esse básico bem feito, se você já come bem, se você já bebe a quantidade de água, se você já pratica atividade física, se você já tem um sono regular, se você toma sol e mesmo assim a vida perdeu a graça pra você, ou aquilo que te dava prazer não te dá mais, ou você tá sempre cansada, se você fez os exames, e às vezes a gente faz exames de sangue e tá tudo bem, e aí a gente fica, e agora? O que eu vou fazer? Porque tá tudo bem. Você sai do consultório, o médico fala, não, você tá ótima, tá tudo saudável. E você tá cansado. E você não tá, eu tô cansada. É o momento de buscar, talvez, uma outra ajuda, um outro olhar para isso. E é para isso que a gente tá aqui. É para isso que servem as amigas, é para isso que serve a terapia, para que você consiga se reorganizar, para não chegar no burnout e para conviver com o estresse saudável. Tô certa, psicóloga? Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque a gente precisa disso. A gente tá com essa mania de ser super mulher, de dar conta de tudo, e parece que pedir ajuda é demonstrar uma fragilidade. E tá tudo bem ser frágil, tá? Tá tudo ótimo. Desde que você consiga se reorganizar, para na hora que sarar a tendinite, a gastrite, a alergia, a intolerância alimentar, você não precise adoecer de novo para entender que precisa de uma mudança de rotina, precisa reestruturar aquilo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e encaminha ele para mais pessoas que também possam estar precisando, possam estar estressadas por aí. Se você não é inscrito, já se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.